Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Concast e hoje um convidado muito especial, Marcelo Faria, o rei das trufas. E aí, Marcelão? Beleza, mano? Gente, seguinte, o pessoal tem visto o Concast aí, esse aqui é o segundo Concast, né? Tivemos, em teoria é o terceiro, mas era o piloto 1, agora é o 2. O pessoal tá com dúvida ainda do que é o Concast. Gente, o Concast nada mais é que um conversa podcast. Eu trago aqui pessoas que eu acho que são interessantes. Obrigado. Que tem algo a agregar quando falam, né? Pra quem vai ouvir. Então, assim, são sempre pessoas que eu converso e saio da conversa, sabe, pensando, maquinando, cheio de ideia e tal. Formigando. Que agregam valor. Então a proposta do Concast é eu gravar essas conversas pra vocês, tanto que assim, eu tô tentando perder o vício de ficar olhando pra câmera, e você pode ver que eu já tô falando diferente já, né? Sou apresentador aqui, eu não quero isso, quero desvincular disso. Mas bom, pra você que tá nos assistindo e você que tá nos ouvindo talvez, porque ele funciona também com a versão totalmente em áudio, estamos integralmente no YouTube, tá? Então você pode assistir inteiro lá, o vídeo normalmente a gente grava aí conversas entre 40 até 1 hora aí, tá? Então é bem denso a conversa, tá bom? E também estamos no Spotify, você pode ouvir a gente pelo Spotify, se você tá em um ou outro, saiba que a gente tá nesses canais, tá bom? Muito obrigado por acompanhar. Vamos lá, Marcelão. Gente, não tem roteiro, e eu vou parar de falar com a câmera, porque agora eu vou falar só com o Marcelo, vocês continuam ouvindo aí. E aí? A gente conversa direto e pegou nós dois, ficar até tarde, né, na igreja, muitas vezes fechamos a igreja, né, e ficamos lá até tarde, e de chegar em casa, não sei a sua esposa, mas a minha brava, onde você tava até esse horário, né, e você é uma pessoa que eu acho que você faz isso com várias pessoas, né? Em vários lugares, com várias pessoas, em várias ocasiões. Mas isso é quando a gente fala que não o network da gente não é nem forçado, né? É gostar de falar mesmo, né? Então, sim. Eu vejo pelo Murilo, né? O Murilo não precisa ser network de nada, mas fala com todo mundo que é uma beleza. O príncipe, né? Príncipe das trufas. Bom, vamos lá. Voltando a falar aí, o Murilo, cara, ele é espetacular. A gente fala assim, por quem que o Murilo puxou? O Murilo, ele... Só pra situar, né? O Murilo tá com quantos anos agora? Tá com 10 anos. O Murilo, ele é culpado da trufa principal do Rei das Trufas. Não sei se ainda é hoje a trufa principal. O ninho com Nutella. Isso até é uma outra situação, vou contar isso pra vocês depois. Mas ele fala com todo mundo, né, cara? Então o Murilo, ele onde ele para, uma vez eu fui viajar até pra Inglaterra e ele não sabia falar nada inglês, né? Tinha 5 anos. E quando ele chegou lá, ele viu uma muçulmana, né, tudo de burca, e ele olhou pra ela e falou assim: "Você é ninja?" Daí a mulher viu que ele ficou todo curioso e tal, chamou ele no canto, né, só ele, abriu a burca só pra ela ver, abriu a burca, ele viu, só ele viu, voltou. Daí ela fez alguma coisa pra ele não falar nada e tal. Depois ele foi falar pra gente, não, ela mostrou, mas falou pra gente fazer silêncio e tal, pra falar o que era. Mas até porque acho que já estão preparados. Por quê? Porque o moleque fala com todo mundo, ele interage com todo mundo. Teve uma época que ele ficava dando as trufas, né, pros amiguinhos. Nossa, na verdade chegava perto de qualquer um. Você conhece a trufa do meu pai? Eu vou dar uma pra você. Eu falei: Murilo, você vai me levar. Eu falei isso desse jeito. Todo mundo que... Eu sei que você tá fazendo o maior network aí, apresentação, tudo. O comercial. Mas você vai quebrar o papai. Mas é muito legal esse negócio de chegar tarde. Ele, cara, ele é um comunicador, viu? Parando pra pensar assim nisso que você falou, que ele usa aquela estratégia do ponto em comum. Sem saber, né? Criança, natural. Com certeza ele não estudou isso, né? 10 anos de idade. Mas assim, outro dia a gente tava no aniversário do Davi, e a molecada jogando videogame e tal, e ele quis puxar papo. Aí chegou em mim e falou assim: "Você fez o comercial do queijo, né?" E quando que ele viu isso? Como que ele viu isso? Porque quando a gente lançou, ele era muito criança, ele não ficava dentro do tempo.
ele ficava lá na salinha das crianças. Ele deve ter visto no YouTube, em algum lugar aí. Ele sempre assiste com a gente. E como tinha aquela propaganda do doce de leite e o queijo... Então, isso aí. Então, quando ele via assim... O Murilo, ele tem uma memória fotográfica, assim. Então, essas coisas eu também tive desde a época que eu era motorista, né? Que eu precisava chegar a um lugar em São Paulo, então eu gravava pontos de referências na cabeça. Porque o GPS não era tão acessível e ele tinha que ser atualizado. Era aquele GPS que ia no carro, não era celular. Então hoje é tudo via satélite, muito mais rápido, atualiza. E o Murilo, ele tem essa mesma facilidade de pegar. Ele grava situações. Então o que foi interessante para ele? Ele gravou o doce de leite e gravou o pH. Então, toda vez que ele te encontrar, ele vai lembrar de alguma coisa que você fez que chamou a atenção dele. Daí ele vai falar. Tanto essa semana até estava em casa lá, tinha da Dani, o pastor lá, e a gente estava conversando, daí eu falei, vocês querem ver a memória do Murilo? Daí abrimos a tabela da Copa de 2018 e falamos para mim, Murilo, quem que eram os times das seleções do Grupo A? Daí ele falou do grupo A, do B, ele falou todas as seleções de cada grupo. Pra você ter noção, a memória do Murilo. E, então assim, acho fantástico. Da hora, cara. Por que a gente tava falando do Murilo? Não, porque na verdade a gente tava falando do Murilo porque era esse network que a gente fica até tarde. Ah, é verdade. Todo mundo, né? E o Murilo, ele puxou isso, seu. Ele puxou isso. Tá certo. Bom, e aí? Agora a gente ficou meio tímido na frente da câmera, né? Não, vamos lá pegar. Marcelo, você já contou pra mim várias vezes, mas eu sempre gosto de ouvir. Eu acho que, bom, como a gente tá trazendo uma marca muito forte aqui hoje, né? Porque é você o rei das trufas, né? Não no sentido de ser o rei, mas assim, a marca, né? Poderia ser qualquer outro nome, ela é vocês e hoje você tá expandindo, tá crescendo. Já tá com quantos funcionários? Aqui na empresa 6, né, mais os vendedores. Eu tenho mais 3 vendedores. E tá em quantas cidades já? A gente está em Jacareí, Taubaté, São José, Caçapava, Guará, Mogi, Itaquá, Santa Isabel, Arujá, Guarulhos e São Paulo. Eu perdi a conta aqui. Deu 11, acho. 11 cidades. Ou seja, expandindo aí desde 2014. Desde 2014. Uma expansão rápida. Em 2014, foi no final de 2014 quando eu criei o Rei das Trufas, mas que eu vim pra rua mesmo foi no final de 2016. Eu comecei a... Você foi aprender a fazer trufa, né? Porque você não era sua área, né? Na verdade, eu não sabia nem ficar ovo, acho. Na verdade, é um ensinamento, né? Lá onde eu morava, né, com meus pais, não tinha essa obrigação, né? Porque minha mãe sempre gostava de fazer tudo, então eu acabei não aprendendo, né? E consequentemente eu não aprendi a fazer muita coisa, então eu demorei muito para até quando fui casar para eu entender que tipo tem que ajudar em casa, tinha que fritar um ovo, tinha que saber fazer uma coisa, senão era um negócio de sobrevivência. Eu devia ter servido o exército. Entendi. Então aí você usou final 2014 e 2015 para 2014 para aprender. Ó, pra vocês terem noção, 2014... Você não ia mexer com trufa, né? Nasceu num jantar de amigos a ideia, né? Na verdade a história foi mais ou menos assim. Em 2012, 2013 eu fui pra faculdade. 2012 eu comecei, né, comércio exterior. 2013 eu tava na faculdade e tinha uma menina lá chamada Tuane. A Tuane, ela vendia trufa pra fazer uma renda pra ela, que ela queria ir embora pra Chicago de novo, que ela já tinha ficado lá. E a gente ajudava ela a vender trufa na hora do intervalo lá. Mas essa história morreu. Daí a Tuane, ela foi embora. E eu falei, nossa, que legal, né? Puxa, agora não vai ter mais trufa para vender. E a Tônia, ela foi embora. Só que em 2013 eu era motorista executivo, trabalhava onde eu levava os alunos. E lá a gente, eu vi a oportunidade de estar estudando e comecei a fazer o comércio exterior. Por que comércio exterior?
Porque eu gostava de importação e exportação, eu já mexia com maquiagem nessa época, já estava com perfumes, tudo importados. E então eu já era do ramo das vendas, sabe? Então eu queria continuar no ramo das vendas, porque tem pessoas que têm orgulho de falar, nossa, eu sou engenheiro, outro fala, eu sou advogado, eu sou formado em medicina, sou todos. Eu tenho orgulho de falar que eu sou vendedor, porque foi o que Deus deu pra mim. E em 2013 eu pedi demissão, comecei a ganhar muito peso, daí eu pedi demissão de onde eu estava. 2014. Você ganhou peso por causa de estresse ou o serviço era parado por causa de ser motorista? Era tudo, né? Porque eu não tinha horário, né? Não tinha horário para minha família, não tinha horário para mim. Eu não poderia marcar um aniversário do Murilo, porque eu nunca ia saber quando ia ter uma viagem. Você era motorista executivo de uma empresa. Os caras ligavam pra você e falavam, vai em tal lugar buscar tal pessoa, era isso? Já tinha meio que um cronograma. De manhã eu fazia linha de fábrica e à noite fazia linha de faculdade. Daí o resto que aparecia só os top. Só executivo. Né? Então eu dirigia para diretor de várias empresas bem conceituadas em São José, Jacareí. Diretores mesmo, então assim, tinha diretor que vinha que nem não sabia nem nada de português, então era comigo. Como eu já falava inglês, tinha um que me marcou, que foi um cara chamado Yoshioka Araki. Ele era um diretor da C&D, da Zodic, e ele era um cara assim, humilde ao extremo, era um chinês, eu não sei se, acho que era japonês. Os traços dele eram bem orientais, mas toda vez que ele vinha, ele queria que eu ia buscar ele, porque ele criou uma afinidade comigo, então tinha que ser eu para buscar ele. Às vezes solicitava, tem como ser o Marcelo, porque ele tinha o inglês arrastado, ele não falava nada português, e toda vez que ele vinha, ele dava sempre saía feliz. Só que o problema de trabalhar como executivo, porque eu já tinha a linha de fábrica, a linha de faculdade, eu estudava, e durante o dia tinha os aeroportos que eu tinha que buscar os diretores. Só que isso me cansava muito, porque eu não tinha horário. Então, chegava o final de semana, tinha viagem programada, e eu comecei a dormir pouco, comer mal, comer a hora que dava, dormia onde dava, parava o carro às vezes para esperar, ia para o aeroporto às vezes 2 horas da tarde, o outro voo ia chegar às 7 horas da noite, então tinha que arranjar um lugar para deitar, tudo. E não podia ficar deixando o carro ligado, no ar-condicionado, porque também ia consumir todo o combustível. Então, isso foi acabando assim com meu psicológico, estresse. Então, teve um momento que eu não queria nem atender mais telefone. Era um negócio assim que, nossa, pra mim, era estressante. E minha família falava, uma hora você vai bugar na estrada aí. A saúde cobra o preço dela. O legal de você estar falando disso daí, né? A gente acabou, antes de ir nas trufas direto, a gente tá abrindo esses outros pontos. Ontem a gente estava conversando, né, e falando comentando das pessoas que às vezes vê o Rei das Trufas hoje e falam assim, vou fazer chocolate também. Porque quer o que você tem hoje, né, uma empresa, né, já consolidada e em expansão constante, com funcionário, né, em 11 cidades e tal, que é o que você tem hoje. Mas para chegar no que você teve hoje, não começou em 2014, começou em tudo isso antes, é uma soma de todos esses fatores. Então, até falei para você, né? Você pode até ensinar o caminho, falar como é que é, mas a pessoa às vezes não está disposta a pagar o preço que você pagou. Assim, eu falo que na verdade, tudo que eu aprendi no passado, tudo que eu aprendi referente o mundo das vendas, o mundo de estar dirigindo, essas coisas, tudo que eu aprendi nessa época, eu trago hoje para as trufas. Então, o inglês, eu tenho clientes americanos que eles mandam mensagem para mim para fazer entrega aqui no Brasil, para eles aqui em Taubaté. Então eu tenho também clientes que estão vindo dos Estados Unidos ou outros países, passam aqui, olha, eu vou estar em tal cidade, eu queria pegar suas trufas para levar. Então é uma comunicação que ela é feita em inglês. Daí tem o mundo das vendas, fiquei 7 anos no Oscar, então eu aplico aqui o que eu aplicava no Oscar, disciplina, vontade, porque assim, hoje eu tento ser para os meus funcionários o que meus chefes não foram para mim.
muitos eu aprendi, me ensinaram muitas coisas, mas muitos foram muito... eu sou dono do funcionário, sabe? Eu acho que você trabalha para mim, você me deve favor. E eu tento ser diferente deles. Então... Você que hoje tá há 6 anos empreendendo, né? Eu, se for contar a caminhada de empreendedor sozinho, tá 6 meses. Uma diferencinha aí, né? Mas como também hoje, né? E aí eu olho para trás e falo assim, nossa, aquelas coisas que eu assistia, que eu estudava, achei que nunca ia usar, hoje eu tô aplicando, né? Vai envolver muito gestão tal, e meus clientes acabam sendo direto os donos dos negócios também, né? Atender eles e as necessidades dos donos. Mas eu percebo que assim, alguns empreendedores, né, até no podcast com o Marcão, eu falei assim, tinha que inventar um outro nome, porque eu não acho que é empreendedor. O cara acaba criando um ambiente onde ele nunca vai ser demitido, né? Ele não cria uma empresa de fato, ele cria um ambiente, aqui nunca vão me demitir porque eu sou o dono. Aí ele trata o funcionário como se ele fosse dono, e o cliente, ele quer obrigar o cliente a consumir o produto ou o serviço dele a qualquer custo e tal. E não funciona. O cara, você quer empreender, né? Você tem que cair para dentro e jogar o jogo com as regras que estão aí. E você tem que gerar valor para os seus funcionários, tem que ser bacana onde eles trabalham, né? Tem que fazer sentido para eles. Gerar valor para os seus clientes e para a sociedade. E depois você, né? Sim. Você tá no último. E na verdade, assim, a sua realização tá em conseguir atingir esses outros pontos. Sim. Tem até uma sigla que eu aprendi com o Marcos Marques, que é a P mais P igual a R, que é pessoas mais processos igual a resultados. Mas quais resultados? Resultado financeiro, resultado da satisfação financeira, satisfação do cliente e a satisfação do funcionário. Então hoje, talvez os empreendedores antigos, né, os chefes, ainda tinham essa visão de tô entrando com a grana, tenho estrutura, eu que sei, eu que mando, quer, não quer, mas hoje não é mais assim, né? Ainda mais quando a gente fala de marketing 4.0, que o consumidor quer saber como é que você trata o seu funcionário, como é dentro da sua empresa, o que você faz com o seu lixo, né? Se é reciclável, se você está ferindo a ecologia e tal, não sei o quê. Então as coisas mudaram, né? A responsabilidade aumentou ainda mais, né? Até complementando o que você ia falar... Desculpa, eu falei isso porque você estava falando dos seus chefes, né? Sim, sim. Você aprendeu coisas ruins e boas e hoje você... Sim, existem gerações, né? A geração X, né, que eles falam, que era esses chefes mesmo, que eram todo carrasco, o cara, ele achava que se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou te mandar embora e tal. Depois vem a geração Y, né, que é dos anos 80 para cá, que são os empreendedores. Sim. Então, a geração X é antes dos anos 80. E os empreendedores vêm dos anos 80 para cá. E hoje a gente está na geração de milênio, né? Que é tudo no imediatismo. Tanto que tem cliente que às vezes manda mensagem para você 00:30. Oi, você tem trufa? Daí 00:32 ele manda um ponto de interrogação. 00:35 o cara manda, deixa pra lá, não quero mais. Obrigado pela sua atenção. Calma, né? Então, é uma assim, pessoa. Então... eu tava vendo o Kaiser, não sei se você conhece o Kaiser. Não. Cara, ele tem 19 empresas, ele é lá de Governador Valadares e tal. Gosto muito dele, comprei o livro dele e tal, já li. Uma sentada eu li tudo. Ele tava entrevistando o cara da CIMED, agora eu não lembro o nome dele, porque eu conheci através dessa... Assim, deu uma live, eles fizeram uma live juntos e tal. E eles estavam falando sobre o conceito de relacionamento dentro das empresas. Antes era dividido... antes não, em teoria ainda é. Mas eles já estão enxergando um outro mercado, né? Um outro jeito de lidar com o mercado. Era B2B, ou seja, empresa para empresa, ou B2C, que era empresa para consumidor, né? E eles falaram que eles estão enxergando uma outra coisa agora, que é o H2H, que é humano para humano. Então, mandei mensagem, né? O cliente mandou mensagem para o rei das trufas, é uma marca, é uma empresa, né? Tem que me responder, tem que me atender. Tá bom, mas do outro lado pode ter uma automação, que geralmente as pessoas não gostam, ou é uma pessoa falando com você, né? Então,
calma, né? As pessoas realmente estão muito imediatistas. Voltando ao que você falou um pouco atrás, sobre como ser chefe, eu tenho uma teoria, até do Marcos Lemonis, eu já até falei para você, que cliente, não é o cliente a prioridade mesmo são os funcionários. Então, os funcionários sendo prioridade, automaticamente ele trata bem os meus clientes, que é o final. Posso até ser criticado por isso também, né? Porque, óbvio que o cliente é a peça mais importante para mim, mas não adianta eu ser muito bom para os meus clientes e muito mal para os meus funcionários. Então, eu tratar bem os meus clientes, mas ser estúpido com meus funcionários. Então, o que acontece? Eu tenho um sistema aqui que é amor. Amor, e na verdade eu quero em um futuro breve, até acho menos de 6 meses, eu começar a criar a história do Rei das Trufas pelas paredes. Então, legal. Em cada lugar aqui eu quero ter a história de cada um, e quem me representa você hoje. Viu isso num benchmark? Um concorrente aí parecido faz algo igual, não faz não? Não sei, cara. Tem Não sei. Pode falar, não sei, tem problema não. O Ale da Cacau Show, eu vi alguma coisa, eu acho que ele faz. Não, o Ale ele tem um murão lá. Ah, eu não sabia. É um negócio assim, cara. Não, isso eu não sabia. Não lembro direito. Não, na verdade eu pensei nisso. Mas é porque. Legal, eu pensei nisso porque a gente tava pensando em gravar algumas coisas de. Não, é da hora. De truffaut, essas coisas, sabe? Sim. Daí o que eu pensei? Cara, por que eu pensei isso foi anteontem, eu esqueci até de falar com você. Foi por que ao invés de eu gravar só com os meus clientes, eu não trazer o amor dos funcionários que fazem os produtos? Perfeito, é o marketing 4.0. Né? E os clientes vão conectar, porque seus funcionários são pessoas, eles vão ver, cara, pô, se os funcionários, né, que a gente tem essa imagem que o funcionário não gosta, né? Sim. Mas, pô, se os funcionários gostam e você acaba construindo empresas, né? Hoje em dia tem suas controvérsias, mas tipo Google, tipo Apple, que os caras querem trabalhar lá, né? Então Sim. Você tem alguém, tipo assim, não, eu quero trabalhar no Rei das Trufas e tal. Pra você construir isso, você tem que Sim. mostrar como é, né? Sim. E a gente estava até conversando ontem, e acho que isso já vai dar até uma força. Você tem hoje os seus... Eu não sei como você divide aqui, né? Como que você chama o restaurante onde você deixa a trufa? Você chama ele é seu cliente? Você considera ele como cliente? Os seus pontos de venda, tal, né? Tem gente hoje que já não conhece você. Não. Então, por muito tempo, o Rei das Trufas era ligado diretamente ao Marcelo. Hoje já vai começar a desvincular, né? Vai existir a marca. E aconteceu um negócio muito engraçado. Eu fui parar o carro em um lugar, eu parei o carro nesse lugar, e eu cheguei nesse lugar, eu fui lá, tinha minhas trufas vendendo. Eu perguntei pro cara, nossa, que legal, essas trufas aí, faz tempo que tem aqui? Já faz uns 2 anos que a gente vende das trufas aqui. Eu nunca vi esse cliente, porque não sou eu que atendo. Nossa, cara, que da hora. Não sou eu que atendo, é algum vendedor meu, e não sou eu que lanço. Então eu tenho pessoas que fazem os lançamentos. Então eu nem sabia que esse cara é meu cliente. Eu nem sabia que ele vendia Rei das Trufas. Daí eu fui comer lanche em outro lugar também, cheguei lá no lanche, lá tá lá. E ele também não sabia que era você? Não sabia. E aí você aproveita para fazer um teste de qualidade? Não, então, na verdade... É bom esse negócio aí? Exatamente. Daí eu pergunto, e aí, é boa essa trufa? Pode comer. E eu vou falar um negócio melhor pra vocês. Eu já comprei minha trufa. Já comprou sua trufa? Lógico, daí você falou assim, mas esse negócio é bom, me dá 3 logo. Não, eu fui num posto uma vez abastecer. Daí eu tava abastecendo o carro e tal. E eu era ali naquela descida da Vibraz. É Vibraz. E cheguei lá, a menina falou assim pra mim assim, só isso mesmo, tudo. Você gosta de trufa? Eu falei, gosto. Eu não tava de uniforme, nada. Ela fez um upsell, ela te ofereceu. Daí eu falei assim, gosto. Porque o que você tem? Eu vi era a minha trufa, eu não tinha visto. Você não sabia, daí você só falou gosto, sem saber. E daí eu falei assim, gosto. Daí eu vi que era a minha trufa, eu falei assim, mas essa trufa que é boa? Olha, moço, a melhor trufa que eu já comi na vida. Faz o seguinte, abre, morde, se você não gostar, você não paga. Falei, então tá bom, só que era R$5 minha trufa lá. Eu paguei R$5. É mais caro do que o normal. Sim. Sua tabela hoje é R$4,50. O preço médio aí do mercado é de 4, hoje até R$5 era válido. Mas isso era
há 3 anos atrás vendendo a 5 reais, então... Que há 3 anos era 3,50 sua trufa, não Era era? 3,50, 3,90 o povo vendia, então assim, ela tava bem acima do preço. E eu paguei 5 reais, mordida, falou assim, e aí, o que você achou? Não, muito top, falei pra você que você ia gostar. E eu comprei, eu não falei que era o dono, eu fui embora. Porque pra mim, essa menina ela vai continuar fazendo o marketing do Rei das Trufas pra todo mundo. Se você falar que você... Então, hoje ela trabalha pra mim, né? Não, mas assim, e ela trouxe esse valor do meu produto, porque eu... Vai ser legal se ela assistir esse vídeo e falar... É verdade. E eu elogiei ela, falei, nossa, obrigado por ter oferecido um produto desse e tal, comi, nossa, tá de parabéns mesmo, e fui embora. Vê mais 10 aí, já dá uma... E a parte boa é que hoje eu tenho visto pegar um negócio muito, muito louco as trufas. Um momento trufou mesmo, sabe? Você vê que a pessoa, ela come o Rei das Trufas e ela me marca na página como um momento de descontração dela, um momento único dela. Tô comendo o chocolate que eu gosto, me deixa quietinho. Ô, Marcelo, eu tenho um problema com essa postagem aí, cara. Vou falar pra você, é um problema sério com as suas trufas. Porque eu só lembro de postar depois que eu comi. Oh, nossa, depois que já foi. Cara, mas sério, toda vez acontece isso, porque eu quero comer logo. Eu quero comer, não é o PH tá falando que é amigo, porque chamou pra gravar, não sei o que. Não é, cara, não é. O negócio é bom mesmo, não tem o que falar. E você falando, né, de tudo que a gente trouxe e tal. A gente tá falando de doce, desculpa ficar cortando você, daqui a pouco vamos me chamar de Faustão. Quando eu lancei nos stories, no Instagram, eu falei assim, gente, tem 2 pessoas que vocês não sabem que eu vou trazer no Concast, que já tá em mente. Uma, ninguém ia acertar mesmo, e ninguém acertou, que é o Dr. Fernando. Vou trazer o Concast com ele, que é uma pessoa também. Eu marco o último horário no consultório dele, porque daí a conversa vai até a mulher dele ligar pra ele e mandar ele embora. É bom de papo também, muito inteligente. O cara é formado em engenharia e odontologia, você imagina. E aí eu falei assim, mas tem um que eu vou trazer que vai ser fácil de vocês acertarem. Eu falei, quem acertar ganha um doce. E quem acertou foi o Gabriel Lousani. Agora eu preciso comprar uma trufa com você ou mandar entregar pro Gabriel ou entregar pra ele pessoalmente. Entregar pra ele pessoalmente, a gente vai ter uma consultoria pessoal aí. Então eu entrego, não deixa eu esquecer de pegar uma com você. Eu nem perguntei de qual que ele gosta, depois eu ligo. Pagar, viu, Gabriel? Eu vou dar de presente pra você. Aí, ó. Estamos no lugar certo, né? Estamos na fábrica do Rei das Trufas. Então fechou. Só queria dar esse destaque assim, mas várias pessoas. Ele foi que acertou primeiro. Ainda bem que eu falasse quem acertasse primeiro, senão eu tava lascado. Porque várias pessoas falaram Rei das Trufas e tal. E em outros momentos pediram para eu trazer você pro Concast. Isso quando eu só expliquei qual era a ideia. Então, pra você ter noção, no nosso meio, assim, você tá bem. Que bom. Voltando até uma pergunta que tinha feito lá da faculdade lá. Isso, voltar pra faculdade. Nesse tempo de faculdade, daí depois eu comecei a mexer com importados e tal, e era uma coisa assim que eu posso falar que Deus sempre, onde eu colocava minha mão, eu abençoava no sentido de venda, sabe? Então nunca faltou nada em casa por causa do financeiro. Eu já passei muito apertado, passei muita dificuldade, já tive, nome negativado, já tive nome no vermelho, já tive várias. E mais, daí nessas viagens, que eu fazia muita viagem pro Paraguai, um amigo falou, por que a gente não abre um negócio e tal? Daí ele chamou a gente pra jantar na casa dele, tudo, fomos lá, pedimos. Só explicando, né, nessa época aí nem passava na sua cabeça fazer trufa. Você tinha essa amiga que você ajudou a vender, foi embora, passou um ano, e esse amigo falou, vamos vender coisa do Paraguai. Não foi nem do Paraguai, ele já vendia, mexia com negócio de câmera, né, e eu mexia com importados. E ele queria abrir alguma coisa pra ele, então ele conversou e tal, daí eu fui na casa dele e ele falou assim, vamos mexer com bolo bistrô, né? Então, esses bolos de limão, de cenoura, com cobertura de chocolate e tal, e tentar abrir uma lojinha disso. E chegamos lá, ele pediu uma pizza pra gente, fomos comer uma pizza e finalizamos, vamos falar dos bolos agora.
Só que antes de falar dos bolos, a mulher dele me veio com a sobremesa. A sobremesa era uma trufa. E quando ela partiu a trufa, minha esposa disse que ela fez. Quando ela partiu a trufa, minha esposa disse que eu paralisei assim na trufa e fiquei olhando assim, tive um insight mesmo assim, sabe? Daí eu ainda falei na mesa assim, é isso que a gente precisa fazer. Trufa. Daí todo mundo, como assim trufa? A gente vai falar de bolo. Não, porque a gente, financeiramente, a gente não tem dinheiro. Então a gente precisa fazer. E a trufa eu lembro que eu ajudava a menina a vender. E eu acho que vai ser fácil se a gente fizer. Eu só preciso que você me ensine, eu não sei fazer trufa. Daí a mulher me desconjurou, cara. Nossa. Você tá falando isso pra mim, eu tô imaginando a cena do filme já. Já tem nome pro seu filme? Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. A mulher me desconjurou, cara. Falou assim, como assim? A gente vai falar de bolo, você tá falando de trufa, você tá doido. Enfim, continuamos a nossa conversa. Não falamos mais de bolo naquela noite. Eu continuei com a ideia das trufas, daí toparam a minha ideia de começar a fazer, me ensinaram a fazer as primeiras trufas casquinhas. Daí ela falou assim, eu não quero mais que ninguém venha na minha casa, se quiser vai fazer na sua casa. E depois de um tempo ela falou assim, eu não quero, você é louco, você não tem visão. Eu achei que meu marido ele ia falar com uma pessoa séria e você vem com um negócio de vender tudo. Hoje você não tem mais contato com esse casal? Não, eles separaram até, na verdade, né, depois por outras coisas. Mas um tempo atrás eu trouxe ele, chamei ele pra conversar. E trouxe ele no Rei das Trufas e ele desacreditou. Ele falou assim, eu não sabia que o Rei das Trufas era seu e tal. Ah, ele não sabia? Não sabia. Daí ele falou assim, começou na sua casa. Nossa. E aquela falta de visão minha se tornou o Rei das Trufas. Cara, eu quando ouço essas histórias assim, essa é uma história... Putz, cara, que a gente nem imagina, né? Você nem imagina que uma coisa dessa vai acontecer. A pessoa desacreditar e o outro vai e tem todo certo. Cara, por isso que eu tomo cuidado pra tratar todo mundo muito bem. Porque você não sabe o dia de amanhã, e não é nem esse o ponto da coisa. Mas assim, sei lá, a mulher poderia simplesmente dizer pra você, assim, meu, não é pra mim a trufa. Mas não falar, tipo assim, você não tem visão. Que aí você fez acontecer. Sim, na verdade, hoje, para todos os empreendedores pegar, o começo é muito difícil. Mas só que assim, nesse meio tempo, na verdade, quando eu comecei a mexer com trufa, eu estava entrando num ano onde eu ia começar 2 matérias que eu sabia que era fundamental para eu ser um bom administrador, que era gestão empresarial e empreendedorismo. Daí um era o Paulo Raposo e o outro era a professora Romária. E o Paulo Raposo, eu sabia que de uma das matérias dele, ele ensinava você a abrir uma empresa desde o começo. Então, insumo, ficha técnica, quanto custa, qual que seria o payback e tal. Daí eu colei nesse professor, eu falei assim, Raposo, e ele dava consultoria. Daí eu falei assim, professor, eu queria aprender. E ele falou assim, vai ter um trabalho no próximo semestre? Tem contato com ele? Tem. Papo legal, um network legal, hein? Network legal. Daí você manda o Concash pra ele, eu falo assim, esse menino aí, interessante, vou bater um papo com ele. A gente foi bater papo, porque ele queria abrir um negócio pra ele, eu fui ajudar ele também, daí inverteu, daí foi eu que fui ajudar ele pra fazer o negócio dele. Porque é isso, é uma troca, né? Ninguém sabe tudo. Cara, eu tô lendo O Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e ele fala do Ford. Parece que até teve um levante assim, tipo assim, esse cara não é tão inteligente assim, por que ele é o dono da empresa, não sei o que e tal. Eu não lembro direito, porque não era isso que o livro queria tratar, ele queria tratar conhecimentos gerais específicos. E daí começaram a fazer umas perguntas, tipo assim, de conhecimentos gerais pra ele, sabe? Ele falou assim, gente, presta atenção, eu não preciso saber essas coisas, porque eu tenho um telefone aqui na minha mesa, num botão, num discar aqui, eu chamo quem sabe. Então pra que eu preciso ficar tendo que saber de tudo? Então isso que é da hora, né? A gente não precisa saber tudo. Seu professor te ensinou, depois ele chamou você pra ensinar ele em outra coisa. Ele ainda falou assim pra mim assim, eu te ensinei a teoria, agora você tem que me ensinar a prática, eu preciso mudar algumas coisas aí. Eu acho engraçado, né? Aula de empreendedorismo com um cara que não é empreendedor, né? Mas é um negócio muito louco, cara, porque
Daí nessa matéria dele tinha o payback, cara, e o payback mostrava que um payback saudável para qualquer empresário hoje é 1 ano e meio, no mínimo. Então assim, até 5 anos para ter o retorno que você investiu é normal, entendeu? Então assim, mas um payback saudável 1 ano e meio. E o das trufas dava 10 meses, dava muito abaixo disso. Daí ele falou assim, nossa, você investiu. Na teoria. Na teoria. Tá. Então se você fizer isso, a gente vai aplicar. Daí eu comecei a aplicar isso e realmente ele dava 10 meses. Eu falei assim, cara, se você aplicar daqui 10 meses, você tá com a sua empresa aberta. Eu falei, então vamos aplicar. Daí eu precisava fazer um cálculo que era vender 30 trufas por dia. Daí, primeira meta, 30 trufas por dia. E eu vou falar pra você, nossa, o cara vendia 30 trufas por dia? Não, mas tinha dia que eu vendia 50, tinha dia que eu vendia 10. E um compensava por outro. A minha média tinha que ser 30 trufas por dia. E só que eu tinha um negócio... Não esquece o que você vai falar, não. Mas esse lance da meta, ele é importante porque ele te ajuda a montar as estratégias. Na verdade, ele te ajuda a saber onde você quer chegar, né? Exatamente, também, né? E, assim, às vezes eu converso com o pessoal, como eu falei pra você, com empreendedores e tal, não tem meta, cara. É só, tipo assim, pra não dizer que não tem meta, o cara só quer pagar a conta. Mas nem isso acaba sendo meta, porque às vezes fecha no vermelho, daí ele arranja um empréstimo, não sei o que, vai fazendo e tal. E eu conversei com o pessoal que tá começando um negócio, 3 sócios. Só que o pessoal é muito novo. Então é tão novo que assim, cada um ainda mora com os pais e tal. E eles não botaram meta nenhuma, porque eles falaram assim, é que a gente não precisa tal, não sei o que. Eu falei, meu, não tem como isso. Então eles passavam um mês sem vender nada. Eles estão numa situação confortável, tipo assim, não precisa vender, se não vender não vai afetar a rotina deles e tal. Todos eles trabalham em outro lugar e tal. Aí eu falei assim, meu, mas deixa eu te perguntar. Se aparecesse uma proposta de emprego para você, para ganhar X, você abandonava o sonho aí, a ideia e tal? Não, deixava de lado. Eu falei, não, aí não dá. Porque é o que às vezes acontece também com o cara, tipo assim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma vontade. O pessoal tem assim, tem uma ideia que eu não posso falar para ninguém. Mas beleza, vocês criaram a ideia juntos lá na casa desse casal, mas quem fez acontecer foi você. Porque fazer acontecer que é o lance, que é o que traz resultado, né? E aí a gente tava falando de metas, né? E eu falei para esse pessoal, coloca a meta, porque você pode ganhar muito mais do que um salário que você hoje troca o seu projeto. Se é que você acredita no projeto. E o que infelizmente acontece, às vezes o cara tem uma ideia, às vezes faz até metade do caminho, posso falar porque... Tem um outro pessoal mais próximo que eu vi abrir um negócio, era um negócio relacionado à comida, montou cozinha, montou fachada, montou ambiente, não sei o que e tal, e parou aí, não continuou. Qual seria a continuidade que eu vi, assim, bem por cima? Colocar entregador, colocar funcionários para fazer rodar, fazer marketing, divulgação e tal. Ele falou assim, um negócio que não deu certo e tal. Mas também não tinha meta nenhuma. Tipo assim, qual que é a sua meta de venda? A gente vende X por dia. Não. Qual que é a sua meta? Porque se você tem uma meta, igual a sua era 30 trufas. Daí você saía às 8 da manhã, sei lá, talvez saia até mais cedo. E você voltava às 5 da tarde, você falava assim, por hora eu tenho que vender X trufas. Então isso vai te ajudando a saber se você está perto, se não está, e a metrificar onde que eu acertei, onde que eu errei. Agora, se não tem, você sai de casa meio-dia, volta 3 horas e fala assim, esse negócio não dá certo. Eu vou falar uma coisa ainda, desafios que a gente vai ter. Eu não criei um produto caneca, que já existe, né? E eu criei uma outra linha dentro do Rei das Trufas de caneca. Se eu não divulgar, ninguém vai comprar. Mas a minha divulgação, olha, por incrível que pareça, não é nem nas redes sociais ou no marketing. Mas eu chego, eu faço primeiro, eu vou mexer com caneca. Daí o povo fala assim, a minha caneca ela tá dentro do preço padrão, tudo. Mas tem um diferencial. Personalizado. Vai ter um diferencial. Existem, talvez pessoas não saibam, existem canecas que custam R$4, existem canecas que custam R$13. Geralmente as minhas custam R$13, o custo dela. Sim. Mas a de R$4 ela vai te... é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Senão não custaria R$4, outro custaria
Daí, o que eu percebi? A caneca é mais cara, ela tem mais brilho, ela tem maior qualidade, ela é mais leve, as bordas dela são mais finas, o fundo dela é mais fino, a impressão fica melhor. Daí, o que eu tô falando da caneca? Porque, assim, todo produto que você for trabalhar, qualquer um for trabalhar, um exemplo, eu falo até para outros empreendedores ou qualquer outro ramo, eu vou trabalhar com lasanha, tá, o que você vai usar? Tem que ser a melhor massa, tem que ser o melhor recheio, tem que ser a melhor carne. Óbvio que você não vai comprar uma picanha para você fazer, mas a sua carne, o acém, vamos supor que você vai moer... Fresco, né? O Ari Kozer, que fez a Fogo de Chão, ele tinha um acordo com o pessoal da açougue que a carne chegava e já ligavam para ele já ia buscar, porque ele pegava o produto mais fresco. Não, se fosse eu, vamos supor que eu vou mexer com um produto, se fosse eu, tá, pegar... porque você não sabe quantas carnes o cara usou naquele moedor que vai moer, entendeu? Então o cara comprou a 100 que vai picar e já tá saindo do outro lado. Se já tá saindo do outro lado, porque tinha uma outra carne lá, então ele já vai misturar com outra carne. Então, se é eu que tô abrindo uma empresa, quanto que custa um moedor? Eu compro a peça da carne, peço para limpar ela e vou tirar o melhor daquela carne para eu fazer a carne moída. Não carne moída com gordura, não carne moída. Então, estou dando um exemplo de empreendedorismo. Daí, eu vejo pessoas que começam um negócio e eu acho que é o pior de todos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto pesa o seu produto? Você já viu o seu... Quanto você colocou de carne moída aí? Como você saber quanto colocou de carne moída? Não, você não sabe quanto tem de carne moída? Não. Você já parou para perguntar, se perguntou na verdade, como que é o McDonald's hoje? O McDonald's, a gramatura é certa, o produto que vai é contado, então tem as porções certas. Ah, Marcelo, você vem falar isso pra mim? Olha o tamanho que tem o McDonald's também. Mas ele só tem por causa disso. Porque eles começaram lá, no ponto 1, no marco zero. As pessoas falam assim, o cara é rico também, o cara é maior munheca. Não, de repente, se você fosse munheca também, você seria rico igual ele. Porque às vezes você é mão aberta demais, você gasta demais. Então, o começo do empreender, ele é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem separar o CNPJ da pessoa física. O bolso direito e o bolso esquerdo, né? Então, eu tenho uma pessoa que eu não preciso citar nomes, tá? Hoje, inclusive, eu estava conversando com ela, 2 anos depois. Eu encontrei essa pessoa, eu não era amigo dela, mas eu fui dar uma carona pra ela. E ela abriu o jogo pra mim, eu vi que ela estava triste, falei assim, o que tá acontecendo? Ela falou assim, tal coisa. Tô todo perdido nas contas, todo perdido em tudo que aconteceu. Falei, você me permite dar uma olhada nas suas contas? Aí deixou, a esposa dele não queria ver de jeito nenhum. Porque vergonha, não queria mostrar, abrir e tal, então eu até entendi. Daí ele falou assim, cara, eu não sei o que eu faço. Daí eu falei assim, você confia no que eu vou te falar? Confio. Então você vai deixar de pagar o banco a partir de hoje. Como assim deixar de pagar o banco? Não, você não vai mais pagar o banco. Nós vamos resolver todos os outros problemas primeiro. O banco a gente vai resolver por último. Mas o banco vai ficar ligando para mim. Você se importa em não atender o banco? Então você deixa o banco ligar. Você vai perder esse número celular seu. Mas você não vai poder mais se estressar com isso. 2 anos depois. Hoje a gente estava conversando, até foi engraçado. Ele falou assim, cara, eu não acredito que minha vida está assim hoje. Hoje ele está com todas as contas pagas, criou uma nova fonte de renda, criou métodos de organização, não tem mais dívida e agora está quitando o banco. Que agora o banco que aconteceu, de qualquer forma, qualquer coisa que eu receber, tá bom. Você pagando a sua dívida, eu não cobro nenhum juros. Então, eu falo, mas você vai sujar o seu nome, você vai fazer... Eu entendo assim, que acordo de cavaleiros, você tem que honrar a sua palavra primeiro perante a Deus. Mas acordo de cavaleiros seria bom se eu e você estivesse fazendo um acordo que fosse bom para os dois lados. Sim. Agora, o banco, ele te cobra juros de mais de 300% ao ano, onde só ele ganha se você não pagar. Então você não tem benefício nenhum. Você falando do banco, hoje
é meio louco. Eu falo assim, gente, ó, é um cristão que tá falando isso pra você, mas entenda o que eu vou falar pra você. Às vezes pra galera mais nova, assim, não faz fiéis. Não sei qual foi a sua experiência com fiéis, mas eu falo pro pessoal, não faz fiéis. Fica devendo na faculdade. Nossa, tá louco? Tá... Meu, fica devendo na faculdade. Por quê? A faculdade depois vai ter interesse em negociar. O governo não. Eu tô falando isso pra você porque eu tô com medo, meu FIES ainda não veio. E esse ano atrasou tudo por causa da pandemia, estão cobrando só os juros quando já era pra estar cobrando as parcelas. E você vai lá na caixa, ninguém sabe responder nada. Só que por que eu fiquei com medo? Porque eu vi na internet e parentes meus tal recebendo o dobro do que simulou. Eu falo para não fazer FIES agora. Eu fiz FIES nos 2 últimos anos de faculdade porque eu fiquei desempregado, né? Então, 2014 e 2015. Ficou desempregado ou foi empreender? Empreender. Não, mas assim, eu fiquei desempregado em 2013, né? Eu fui empreender no final de 2014. Porque você saiu de burnout, cansou, você não foi, saiu para empreender, né? Então assim, eu fiquei um ano, daí eu tive que fazer FIES porque eu não tinha renda mesmo. Então, até porque eles vendem essa ideia, né? Tipo, eu pago FIES hoje e a faculdade tá me cobrando. Daí ele ligou esses dias me cobrando, falando que... Daí eu mandei os boletos. Gente, tá aqui, todos os boletos, é cobrado todo mês, meu. Então, além do FIES, agora ainda deu pra faculdade. Daí eu já entrei com um processo, já pedi pra reaver, liguei lá pra ele e falei assim, então vocês vejam isso daí. Porque eu tenho que comprovar que o FIES eu tô pagando faz pelo menos foi desde 2000, eu me formei em 2015 e final de 2017. Então, eu já paguei 3 anos de FIES e continuo pagando. E agora diz que eu tô em débito com a faculdade, entendeu? Então, assim, eu não sei... Resumindo, faça conta com quem você consegue negociar. Você não consegue nem ligar lá no FIES pra você falar. Não tem nem pra atender, é muito ruim o serviço, cara. Mas, Marcelão, a gente abriu vários pontos aqui que não vai dar pra fechar hoje, né? Você vai ter que marcar o... Eu acho que até prefiro dar uma continuidade e a gente fazer um negócio bem mais calmo aí. Sim. Porque acho que tem muita conversa. Claro, mas o Concast ele não é feito pra se esgotar, não. Ele é feito pra abrir conversa mesmo. Né? Então, espero que o pessoal tenha assistido. Já agradeço você que ouviu até aqui. A gente abriu várias coisas e não falou de um monte. Eu nem falei do Rei das Trufas. Nem falou do Rei das Trufas, né? Porque a gente tratou muito aqui a mente empreendedora, os processos mesmo. Só com o Marcelo dá pra gravar incontáveis concasts. E vamos gravar incontáveis concasts, tá? E, cara, fechou então. Fechou. Você que ficou curioso, mas o que aconteceu? Como é que foi? Não sei o que e tal. Marcelo volta em breve. Você vai ter que voltar mais rápido, não vai dar pra eu esperar ficar rodando muita galera, não. Deixa rodar só a semana. A gente já vai gravar de novo aí. E eu quero mostrar até a cozinha nova depois aí pra vocês aí. Faz um tour, faz um tour dentro da empresa. Mas a história do Rei das Trufas, nós contamos até o começo do Rei das Trufas. Até o insight, né? Até a ideia. Né? Ainda vai piorar muito pra melhorar, né? Sim, cara. Ainda deu muito bem. Nossa, eu vou falar, cara. Eu mesmo me emociono assim, ver o que Deus fez na minha vida hoje. Hoje eu posso falar, antigamente eu poderia ter o direito de falar assim, eu não quero mais vender trufa, se desse isso na minha louca. Hoje eu não posso mais falar isso, porque dentro do Rei das Trufas, pelo menos 10 famílias tiram salário daqui. Então, além das 6 pessoas que trabalham aqui, tem eu, que sou a 7ª, mais os 3 A gente comentou do empreendedor que tem a ideia e larga a ideia por um salário. Hoje não dá pra você fazer isso mais. Não dá. Porque é aquilo que a gente conversou, né? Você entendeu a sua responsabilidade. Empreender não é criar um ambiente onde você não é demitido. Eu tenho certeza, a gente nunca chegou a falar sobre isso, mas eu tenho certeza que você é o último da lista de pagamento e se não tiver... é você que não recebe. Olha, a gente podia fazer no próximo Concast, pegar um dos meus funcionários, assim, funcionário pra mim realmente aqui é prioridade. Pra você ter noção, eu nunca paguei nenhum funcionário no 5º dia útil. Sem pagar não, detalhe, eu sou mais louco ainda, porque às vezes eu faço a conta que o contador vai fazer, eu sei fazer todos os cálculos, muitas vezes eu pago o funcionário dia 29 e dia 30, nem virou o mês ainda. Eu tenho até medo, assim, tipo, acabar, de repente, o salário deles antes aí, ou no outro mês eu precisar pagar perto do dia do 5º dia útil. Mas é porque realmente a minha mente hoje
comecei o mês, paguei o funcionário, agora eu vou pagando todas as contas, paguei as minhas contas lá de casa, que o meu salário hoje no Rei das Trufas é só o que eu preciso pagar de conta dentro de casa. Banquei essas contas, o resto é tudo investimento. Então tem funcionário meu aí que eu falo... Pra gente falar de tanta estratégia, tanta coisa, né? E ensinamento, gente, a ideia é isso, ensinamento, trazer gente com um papo bom. E olha quanta coisa a gente falou aqui, a gente falou de ficha de produto, cara. E uma coisa interessante que na próxima talvez vocês vão ver, pra você ver como a minha mente é para funcionário, eu montei uma big de uma cozinha e eu tô montando um cantinho zen, estilo Google, sabe? Com puffs, na hora do almoço eles vão comer, eles vão deitar, vai descansar para ganhar energia para voltar à tarde e trabalhar aí feliz. Que da hora, cara. Você falando isso aí, eu lembrei do... Não tem como, né? Comparar com a Ale Costa. Que num podcast que o Thiago Nigro falou que ele se sentiu o próprio rei das trufas. Cara, que louco. Ele criou também uma baita área lá e criou inclusive academia dentro, porque o pessoal entrava lá e ganhava muito peso. Pelo contrário do que as pessoas possam achar, eu sou muito fã do Ale. Com certeza, ele é referência. Sim, né? Ele traz muito aprendizado para mim, a forma como ele fala, como ele lidera. Ele nem me conhece, de repente, talvez um dia eu tenha a oportunidade de conhecê-lo. Com certeza, entendeu? Mas eu acho que vão se dar super bem, porque tem muito mercado, cara. Mas ele tem uma coisa que ele fala que eu acho bacana, naquele meusucesso.com ele fala isso, no meusucesso.com ele fala isso daí, que as pessoas foram chegando na vida dele, né? Então, e eu falo que Deus tem mandado pessoas aqui pra mim, né? Então, assim, você bem viu, né? Você é uma funcionária da casa dela que eu nem sei, me trouxe comida. Por que só almoço? Me trouxe comida, veio resolver uma coisa que eu só tinha falado, daí totalmente ela só falou nada a ver, só veio aqui resolver. Então, assim, Deus tem mandado pessoas, líderes, cabeças pensantes, ajudando. Então, assim, eu sou mega feliz com isso, estou mega realizado. Chique. Cara, fechou. Prazer, gostou da experiência de gravar com o Cash? Agora a gente tem que continuar a outra parte. Continuar. Cara, quem me motivou muito, totalmente assim, não me conhece, né? É o Flávio Augusto. Você também deve ser fã, não sei, eu sou fã. E no Nerdcast, que ele comprou um espaço lá no Nerdcast, né? E eles têm um Nerdcast empreendedor. E do zero, né? O episódio 1, ele começou ensinando a montar empresa e é gratuito. Eu ouvi isso por muito tempo e tal. E hoje poder fazer algo do tipo com alguém como você, fica aí uma ideia bacana, viu? A gente sentar frequentemente para falar de empreendedorismo. E porque eu tenho certeza que vai gerar muito valor pro pessoal. E motiva, porque as pessoas só veem o resultado, mas não entendem o caminho, o processo. O processo dói, o processo mói a gente, né? Sim. Mas dá resultado. Né? E de Na verdade, disciplina é a palavra que você tem que ter. Tem que ter disciplina e sonho, né? Amor. De tudo que a gente estava falando aqui de pessoas não acreditarem, que a gente nem chegou num ponto-chave, que foi a sua família não acreditar, né? Pai, principalmente, que a gente acaba esperando outras coisas, que tem uma história muito bacana sua também. Que as pessoas, elas não compram ideias, elas compram resultados. Sim. Ontem eu estava conversando com a Kézia sobre isso e tal, ela falou assim, nossa, não entendo, você se conhece um monte de coisa e tal, e às vezes as pessoas que a gente mais quer ajudar não param para ouvir a gente e tal. Eu falei assim, Kézia, esquece. Né? Vou falar um negócio pra você, guarda isso pra você. E acho que foi até o Flávio Augusto que falou isso. Não espere que amigos, família e pessoas próximas comprem sua ideia. Venda para outras pessoas. Essas não vão te levantar. E eu posso falar um negócio pra você gravar aqui, ó. Raramente, eu acho que eu não tenho certeza se alguém da minha família compra minha trufa. Caramba, cara. É verdade. Mas eu não fiz disso uma tristeza. Eu fiz disso... O empreendedor pega tudo aquilo que é pra fazer mal pra ele e usa de combustível, cara. Eu faço isso de alimento. E me alimento dessas coisas.
E o problema é que como eles vão remover essa história, né? Tipo, eu não vou comprar. Tá bom. Não, faz uma pra eles. Mas no caso, eu tô falando assim, pessoas que às vezes a gente quer ajudar, tipo, eu falei, meu, o jeito que eu penso, se ele me ouvir e tal, eu vou ajudar ele. Mas já viu aquele negócio que... O santo de casa, né? Exatamente. O santo de casa não faz milagre, exatamente. Mas eles vão comprar o resultado. Sim. A hora que vê... Aí fala Mas assim, um dia vamos te perguntar, cara, como é que o PH chegou nesse lugar? Como é que ele conseguiu? como é que fez? O que ele fez? Eu só tava do lado dele aqui e nunca falou nada. Daí passam a te admirar como pessoa. Então pessoas que já me mandaram embora em outros lugares já assistiram minha palestra. Me mandaram embora porque eu não tinha perfil de venda, foi assistir uma palestra de vendas minha. Ai. Paciência, né? Trate todo mundo bem, Marcelo, fechou. Deixa eu pegar. Obrigado, Deus abençoe. Você que assistiu até aqui, obrigado mais uma vez. Só relembrando, se você tá ouvindo a gente no... Como que é o nome? Esqueci, Spotify. Você tá ouvindo a gente no Spotify, estamos no YouTube, tá? Se você quer ver as nossas carinhas. Se você tá vendo a gente no YouTube, saiba que estamos no Spotify. Se você quiser ir fazer uma caminhada, andar de carro, vai ouvir nas nossas conversas aí, tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!